Doutora Sandra, e como é que é para a senhora que sempre defendeu as pessoas que estão dentro da cadeia e agora se vê nessa posição? Claro que a senhora não está numa cadeia, não está encarcerada, mas como é que é essa sensação de estar do outro lado agora? É o que eu sempre falei para os meus clientes, a justiça sozinha ela não existe. Quando eu saí da faculdade, eu idealizava uma justiça. Hoje em dia, a justiça só existe para a defesa se o advogado for procurar provas, juntar e provar. Porque o delegado de polícia, ele não procura provas para verificar se a pessoa é inocente ou culpada. Geralmente, ele procura provas só para incriminar. Dificilmente, um delegado pede uma prova para inocentar. Geralmente, ele procura provas para condenar. O promotor de justiça são poucos, mas eu posso citar o doutor Alessandro, promotor aqui em Maringá da Terceira Vara, pediu absolvição num crime, porque ele é promotor de justiça, que se a pessoa é inocente, tem que ser vista. Se a pessoa é culpada, tem que ser culpada, mas na medida do que ela faz. E não é porque uma pessoa morreu que ela é santa. Eu não sou santa, mas o Lorival não era santo. E o que ele fez comigo, eu registrei, eu procurei a justiça, eu pedi prisão, eu pedi medida restritiva. E eu jamais voltaria para Maringá com meu pai, com a minha família, entraria num carro e mandaria alguém atirar numa pessoa que estava do meu lado, que eu gostava. Doutora Sandra, mas justamente depois de tantos boletins de ocorrência, de tanta violência do Lorival contra a senhora, no dia 1º, por que a senhora estava de volta com esse noivo que era violento? Porque ele amava eu falava que amava ele, eu amava, fazia 7 anos que eu conheci o Lorival. No fundo, o Lorival tinha um coração bom. O problema do Lorival é que ele era ignorante. Ele era estourado. Se ele bebia, ele perdia o controle. E, por último, esse negócio dele fazer orgia e usar droga, eu acho que isso que virou a cabeça dele. Só que eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso depois do velório. Eu fiquei 21 dias no hospital cuidando do Lorival. O Lorival acordou do coma, pediu para mim ficar com ele. Eu fiquei, eu levei o pastor para ele pedir perdão das coisas que ele tinha feito. Ele me pediu perdão. Eu fiz o velório dele, eu acompanhei tudo. Eu não tinha noção dessa vida paralela que ele tinha, eu fiquei sabendo depois. A minha parte, eu sei que eu fiz. Porque se eu tivesse culpa, eu jamais entraria no hospital e olharia para ele. Ele acordado olhando para mim. Porque ele olhou para mim, ele apertou a minha mão, ele chorou. E ele pediu para mim ficar com ele. O Marcílio, no dia que o Lorival me bateu, porque eu dancei com o Marcílio no Estância, o Lorival discutiu com o Marcílio, brigou com o Marcílio. Eu não cheguei perto porque eu fiquei com medo dos dois brigarem, entrarem no tapa e eu acabar apanhando, de novo. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Lorival falou para o Marcílio não chegar perto de mim, porque senão ele ia pegar o Marcílio, ia matar o Marcílio, porque ele não deixava ninguém se aproximar de mim. Tanto que eu não podia dançar com ninguém. Se eu estivesse dançando com alguém e ele chegasse, eu tinha que parar. Porque ele não aceitava, não aceitava. Senhora, mas você pediu uma medida protetiva para que ele ficasse, então, afastado. E por que esse retorno, então, novamente, justamente no dia 1º, e essa coincidência do Marcílio estar ali já antes do local onde foi assassinado? A medida restritiva eu tinha pedido já há algum tempo antes. Só que ele não se afastava. Então, se eu fosse em algum lugar, ele ia. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou voltar, a gente fica junto. Quando sair a medida restritiva, ele vai entender que é sério, que ele não pode me agredir, e vai mudar. Foi isso que eu tentei fazer, porque a medida não tinha sido determinada. Então, mesmo que eu terminasse, que eu falasse, não adiantava, porque ele ia na porta da minha casa. Ele entrou, ele invadiu minha casa. Então, eu não conseguia me afastar dele. Então, o que eu fiz? Eu entrei com a medida e falava para ele, vai sair a medida, vai sair. Ele falou, a hora que sair, a gente vai lá na delegacia, fala com o delegado ou com a delegada, fala com a juíza, eu prometo que não vou mais fazer isso, e pronto. Falei, mas não é só prometer, é não fazer. Só que quando ele bebia ou ele ficava exaltado, ele perdia o controle.
Você garante que não tem nenhum relacionamento, que nunca teve nenhum relacionamento com o Marcílio? Não, relacionamento físico não. Eu tive relacionamento profissional com ele. Ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito calma. Pelo menos eu nunca vi ele alterado. E como eu conheço os outros clientes que eu tenho, uma pessoa que eu tratei bem e que eu jamais imaginava que pudesse ter coragem de fazer um negócio desse. Principalmente na condição que ele estava, de liberdade condicional, e saber que corria um risco de voltar para a cadeia e que um crime desse é um crime com uma pena muito alta. E o ato dele foi por conta dele mesmo? Você não teve realmente nenhuma participação? Nada, nada. Eu nem sei que arma que ele usou. Não sei se ele me seguiu ou se ele não me seguiu. Eu não sei. Eu não conversei com ele. Eu sei por boato que ele falou que foi ele, que ele falou que fez porque o Lorival me agredia, que o Lorival discutiu com ele, ameaçou ele. É isso que eu sei. E eu não sabia que ele estava em Maringá. No dia que eu estava com o Lorival, eu não tinha nem telefone comigo. Meu celular não estava comigo, não tinha como eu ligar ou falar com alguém. O telefone que eu usei no dia da morte do Lorival foi o telefone do Lorival. Porque o Lorival não queria que ninguém me ligasse para mim não trabalhar no final de ano, que geralmente tem problema. Não queria que ninguém me desejasse feliz ano novo, que era para mim ficar só com ele. Ele pôs uma mesa separada num canto, falou que era o nosso canto romântico, escreveu uma carta de amor, falando que ele ia mudar, que ele estava feliz que eu tinha perdoado ele estava feliz que a gente ia casar, ele me deu um anel, ele comprou um vestido para mim, ele me deu rosa, ele comemorou comigo, ele bebeu muito, tanto que o médico falou que tirou 1 litro, 2 litros de bebida do estômago dele. Então, para mim, a pessoa que chegou para assaltar, porque não tinha motivo. Com o Lorival, ele chegou, quando você disse que ele estava no hospital, que ele mandou lhe chamar, ele reconheceu que era o Marcílio, o executor dele? Não. Ele chegou a falar? Ele não falou. Ele falou com o filho dele, e daí o filho dele falou: pai, o senhor quer que a Sandra fique com o senhor quer que eu fique? Aí o Lorival manifestou com a cabeça, dizendo que queria que eu ficasse com ele, que eu cuidasse dele. E eu fiquei o tempo todo. Ele teve infecção generalizada, eu ajudava, eu limpava ele, eu perdi dias de serviço. E fiz porque amava o Lorival e fiz porque o Lorival me pediu para fazer isso por ele. Mas ele comentou se havia... Foi o eu reconheci, foi o Marcílio? Não, ele não me falou nada. Ele não falou para mim. Se ele tivesse falado, eu mesmo tinha contado para a polícia e eu nem me chegava perto do Marcílio. O Marcílio disse que vocês estavam tendo um relacionamento, estavam se conhecendo e você estava gostando dele, ele gostando de você. Eu estava conhecendo o Marcílio. Eu estava conhecendo o Marcílio porque ele estava trabalhando na minha casa. Mas de beijar, de se aproximar fisicamente, não. Eu conversava com ele, eu achava ele uma boa pessoa, mas eu não ia namorar com ele porque ele era mais novo que eu. Quase a idade do meu filho, Então, quando o delegado falou para mim que poderia ser uma tentativa de homicídio, eu pensei que fosse isso. E também pensei que poderia ser uma tentativa de homicídio contra mim, porque em 2010 eu fui ameaçada de morte, fiz um relatório, tenho um CD sigiloso na GAECO com o promotor de justiça, indicando que se eu morresse, quem seriam as pessoas que teriam motivo para me matar. E como a pessoa chegou a atingir o meu banco, eu fiquei com medo de poder ser uma tentativa contra mim. E não alguém que fosse atirar nele por minha causa. Porque eu tenho uma arma de fogo desde 2006 dentro de casa. Eu sou advogada. Ele me agrediu dentro da minha casa. Se eu tivesse intenção de atirar no Lorival ou matar o Lorival, eu com uma arma de fogo dentro de casa, com registro. Ele me agrediu dentro da minha casa várias vezes. Eu poderia, de 2006 para cá, do dia que eu conheci ele, ter atirado e matado ele dentro da minha casa, alegando legítima defesa pelas agressões que eu sofria. E eu nunca quis fazer isso porque eu achei que o Lorival não merecia morrer. O Lorival merecia tratamento, ajuda, porque ele tinha problema psicológico. Porque um homem não bate numa mulher assim à toa, normal. Sandra, nessas denúncias que você fez ao GAECO, você... algum envolvimento de policiais, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Essas denúncias, você acha que estavam queriam ver a sua morte?
Na época, sim, e ainda isso está registrado, não só policiais, mas pessoas que têm envolvimento com o crime aqui em Maringá, pessoas de alto padrão de vida, pessoas envolvidas com justiça, com polícia, e isso fica em sigilo porque a partir do momento que falaram que iam matar meus filhos, eu fiquei quieta, não dei depoimento mais, só tenho um depoimento que só pode ser aberto quando eu morrer. E se eu morrer, essas pessoas serão indicadas pela minha morte, porque são elas que têm interesse na minha morte. Você se acha injustiçada por esta prisão? Totalmente. O Dr. Paulo Silva me conhece há muitos anos. Cansei de apresentar pessoas que mataram, levava, convencia os meus clientes, olha, se você cometeu o crime, confessa, que daí pede diminuição de pena, você pega um regime semiaberto. Sempre auxiliei no que podia fazer, jamais escondi um foragido da justiça, sempre acompanhei os processos, sempre fui íntegra no meu serviço. Dr. Paulo Silva agiu de má fé comigo, eu considero isso, porque ele foi na minha casa, o Marcílio tinha ido comprar pão, os pedreiros, e o meu filho pequeno, de 12 anos, foi junto. Ele abordou o Marcílio no mercado com arma de fogo e meu filho junto. O meu filho chegou no portão da minha casa chorando, pedindo para abrir, e o delegado escondido atrás do portão. Ele usou uma criança para entrar na minha casa, sendo que ele tinha um mandato. Era só ele tocar o interfone e falar, doutora Sandra, abre que eu tenho um mandato. Tanto que eu abri, ele não encontrou nada de irregular na minha casa, nada que me incriminasse. A única coisa que ele conseguiu foi assustar uma criança de 12 anos, inocente, que nunca tinha passado por isso na vida. Agora meu filho vai ter que ir no psicólogo por causa disso. Eu vivo dentro da delegacia, eu conheço todos os delegados, tenho consideração com todo mundo e não esperava uma atitude de má fé do delegado. Principalmente porque ele me conhecia como pessoa e ele tinha conhecimento que eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho coragem de matar ou de mandar matar uma pessoa. Tanto que a arma que eu tenho, eu nunca usei. Nunca saiu de dentro do meu cofre, nunca saiu de dentro da minha casa. Agora...